O tipo inseto em Pokémon é conhecido por ser fraco, seja pela sua somatória de status ou por algum de seus exemplares, tendo alguns que podem até te surpreender e outros que são, bem, lamentáveis. Mas hoje eu estou aqui para provar que esses monstrinhos podem sim se tornar campeões. E eu vou fazer isso derrotando a Elite 4 e o campeão de Pokémon Fire Red com um time apenas de Pokémons do tipo inseto. E com algumas regras adicionais para deixar isso um pouco mais desafiador, sendo elas: eu não posso usar itens em batalhas, não posso dar itens para meus Pokémon segurarem, as batalhas precisam ser no modo 7 e eu tenho que respeitar o level cap, ou seja, os níveis dos meus Pokémons não podem ultrapassar o nível do Pokémon mais forte do líder de ginásio ou Elite Four, eles precisam estar no mesmo nível ou no nível abaixo. Com essas regras em mente, peguem suas redes de caça, suas Pokébolas e me acompanhem nessa jornada pelo Planalto Índico de Kanto. Na escolha de inicial eu coloquei um Pinsir no lugar do Bulbasauro, assim a gente vai ter um time com todos os tipos inseto de Kanto e o rival vai ter um Charizard, que vai deixar o desafio um pouco mais difícil. Dou o nome da Pinsir de blindada, eu tava com pouca criatividade nesse dia, e o rival chama pra batalhar e a Pinsir derrota ele de boa com Vine Grip. Na primeira rota capturam a Caterpie que deu o nome de Shinobu e na floresta capturam a Weedle que deu o nome de Devora. No caminho para o primeiro ginásio, a Shinobu evolui para Metapod e depois para Butterfree e a Devora não fica para trás, evolui para Kakuna e depois para Beedrill. Deixo todo mundo no nível limite e parto para enfrentar o Brock, e como a blindada tinha aprendido o movimento Seismic Toss, ficou muito fácil derrotar seu Geodude e seu Onix, assim obtendo a primeira insígnia muito fácil. Na Caverna da Lua encontro um pequeno Paras, que ao capturá-lo dou o nome de Mario, e sem piadinhas sobre ele estar atrás de um armário, tá? Ao chegar em Cerulean, o rival me desafia para mais uma batalha, ele começa com Pidgeotto, eu começo com o Mario, eu troco para Devora, que utiliza picada venenosa e envenena ele no primeiro uso, mas a Devora cai para um Gust. Eu mando a blindada que finaliza o Pidgeotto dele no Vine Grip e ele manda o Charmander, que finaliza a blindada no Ember. Eu mando a Shinobu que finaliza o Charmander dele no Confusion e ele manda o Abra que eu finalizo no Tackle, então ele manda o Rattata que eu boto ele pra dormir e finalizo no Confusion. Falo com o Bill e pego o ticket do SSN e parto pra enfrentar a Misty. Ela começa com a Star e eu começo com a blindada, que finaliza ela no Vine Grip, ela manda a Starmie e eu troco pra Devora, que finaliza no Twin Needle, assim conseguimos a segunda insígnia também muito fácil. No SSN, o rival me chama pra batalhar, ele começa com Pidgeotto, eu começo com a blindada, que ele leva com 2 Vine Grip, ele manda o Charmeleon e eu tento levar com a blindada, mas ela cai com o Ember. Eu mando a Devora e vejo que não vai dar certo levar ele no Twin Needle, então eu mando a Shinobu e levo ele no Confusion, ele manda o Raticate e leva a Shinobu com apenas um Quick Attack. Eu mando o Mario que envenena ele e deixa ele com vida crítica, mas ele morre por um Quick Attack, então eu mando a Devora e ele cai pro envenenamento, ele manda o Kadabra que é derrotado com o Twin Needle. Dou uma cutucada no capitão e ele nos entrega o Cut, assim podemos adentrar no terceiro ginásio e partimos para enfrentar o Tenente Surge. Ele começa com o Voltorb e eu começo com a blindada, que leva ele com apenas um Dig. Ele manda o Pikachu, que também é derrotado com apenas um Dig, mas fica paralisado. Ele manda o Raichu e spama muito Double Team, então fica bem difícil de acertar ele, mas depois de muita insistência conseguimos derrotar o Raichu, assim conseguimos mais um Insígnia. Chegando em Celadon durante o treinamento, o Mario evolui para Parasect e após deixar todo mundo no nível limite, eu parto para enfrentar a Erika. E o Meow tá aí só para usar o HM Cut e o Flash, tá? Não vou usar ele em batalha não. Ela começa com Victreebel e eu começo com a Devora, que derrota a Victreebel dela no Aerial Ace, mas deixa a Devora paralisada. Ela manda o Tangela, que é derrotado com 2 Twin Needle. Ela manda Vileplume e a Devora deixa ela com vida crítica, mas morre para um Oeste, então manda Shinobu que finaliza no Gust e assim conseguimos mais um Insígnia. Contra o Giovanni do esconderijo, ele começa com o Onix, eu começo com a blindada, que derrota o Onix dele com apenas 2 Digs. Ele manda o Rhyhorn, que também é derrotado com apenas 2 Digs. Ele manda o Kangaskhan e a blindada deixa ela com vida crítica, mas morre para um Mega Punch, então manda a Devora que finaliza no Brick Break. Contra o rival na Torre de Lavender, ele começa com o Pidgeotto, eu começo com a blindada, que finaliza o Pidgeotto dele com apenas um Rock Slide. Ele manda o Charmeleon, que é finalizado com apenas um Dig. Ele manda o Executor e eu troco para Devora, que finaliza ele com apenas um Twin Needle. Ele manda o Kadabra, que também é finalizado com apenas um Twin Needle, mas quando ele manda o Gyarados eu tento derrotar com a Devora, mas ela morre para um Trash, então eu mando o Mario, que coloca ele para dormir e finaliza com Bullet Seed e um Scratch. Depois disso, resgata o velho Fuji e ele nos entrega a Pokéflauto, que nos possibilita ir para a cidade de Fúcsia, mas antes vamos enfrentar o Giovanni no prédio da Silph Co. Mas pelo visto o rival tá fazendo parte desse grupo, então temos que derrotar ele também. Ele começa com o Pidgeot, eu começo com a blindada, que finaliza o Pidgeot nele no Rock Slide. Ele manda o Charizard, que também é finalizado no Rock Slide. Ele manda o Execute e eu troco pra Devora, que finaliza no Twin Needle, mas fica paralisada. Ele manda o Alakazam e ao invés de atacar, ele prefere usar Future Sight, o que abre brecha para ser finalizado no Twin Needle. Ele manda o Gyarados e o Future Sight chega e derrota a Devora, então eu mando a blindada que finaliza no Rock Slide.
Contra o Giovanni, ele começa com o Nidorino e eu começo com a Shinobu, que leva o Nidorino dele com 2 Psychics. Ele manda o Rhyhorn e eu boto ele para dormir e troco pro Mario, que finaliza no Bullet Seed. Ele manda a Nidoqueen e eu coloco ela pra dormir e troco pra Shinobu, que finaliza com 2 Psychics. Ele manda o Kangaskhan, que derrota a Shinobu com apenas um Mega Punch. Então eu mando a Devora, que finaliza no Brick Break. No caminho da cidade de Fuchsia encontramos mais um membro pro nosso time, Venonette. A pequena mosca, após ser capturada, recebe o nome de Mantis. Ao chegar na cidade de Fuchsia, vou pra Safari Zone e após pegar o Surf, fico por ali para encontrar um Scyther, um inseto forte e rápido, que após ser capturado dou o nome de Mach 3. Mas esses dois novos membros precisam acompanhar a força do nosso time, e após um longo treinamento, Mantis evolui para Venomoth, com seus ataques psíquicos vão ser ótimos no próximo ginásio. Onde vai ser a nossa próxima batalha, contra o líder Koga e seus venenosos. Ele começa com o Koff e eu começo com a Shinobu, que leva o Koffing dele com apenas um Psyche, que ele manda o Muk e eu coloco ele pra dormir e troco pro Mario, que depois de muita insistência derrota ele no Dig. Ele manda o Koffing e eu coloco ele pra dormir e mando de volta a Shinobu, que finaliza com apenas um Psyche, que ele manda o Easing, que é finalizado com apenas 2 Psychics, e conseguimos mais um insígnia muito fácil. E voltamos para o treinamento, e mesmo que a gente tenha vantagem de tipo, não podemos deixar isso subir a cabeça, já que a Sabrina teria pokémons bem fortes. Ela começa com o Kadabra, começa com a Devora, que finaliza a Kadabra dela com apenas um Twin Needle. Ela manda o Mr. Mime, que também é derrotado com apenas um Twin Needle. Ela manda o Alakazam e deixa a Devora com vida crítica, mas também é derrotado com apenas um Twin Needle. Ela manda o Venomoth e eu, ao invés de usar Aerial Ace, uso o Twin Needle de novo, que condena a Devora. Então eu mando a Shinobu, que finaliza no Psyche, e assim conseguimos mais um Insígnia. Agora devemos focar mais do que nunca no treinamento, já que o próximo ginásio seria do tipo Fogo, um tipo que teria vantagem contra todo o nosso time. Se não tivéssemos cuidado, ele nos daria muito trabalho. O Blaine começa com o Growlithe e eu começo com a Mach 3, que após dançar com as espadas, finaliza o Growlithe, a Ponyta e a Rapidash com apenas um Wing Attack, mas o Arcanite segura e finaliza a Mach 3 com apenas um Takedown. Eu mando o Mario e tento colocar ele pra dormir, mas ele morre por um Fire Blast, então eu mando o Mantis, que envenena ele, mas também morre por um Fire Blast, então eu mando a Blindada, que finaliza no Rock Slide, e assim conseguimos mais um Insígnia, e eu acho que eu superestimei demais esse ginásio. Porque eu achava que eu ficaria bem mais tempo aqui e teria que fazer uma estratégia bem mais complexa, mas foi bem mais simples do que eu pensei. Então, como o ginásio de fogo não foi tão difícil, um de terra não vai ser diferente, então partimos para enfrentar o Giovanni. Ele começa com o Rhyhorn e eu começo com o Mario, que leva seus 2 Rhyhorn com apenas um Giga Drain em cada. Ele manda Nidoqueen, que é paralisada pelo Effect Spore e é derrotada com apenas 2 Digs. Ele manda o Nidoking, que também é derrotado com 2 Digs, e ele manda o Dugtrio, que é derrotado com apenas um Giga Drain, assim conseguimos a última insígnia muito fácil. Contra o rival antes da Elite Four, ele começa com o Pidgeot e eu começo com a Blindada, que leva o Pidgeot dele no Rock Slide. Ele manda o Rhyhorn, que é derrotado no Brick Break, mas quando ele manda o Charizard, ele derrota meu time inteiro. E pra ver se eu não tava fazendo alguma coisa errada, eu tentei de novo e aconteceu a mesma coisa. Então eu percebi que eu tinha que treinar mais um pouco, e aquilo que não tava dando tanto trabalho nas outras batalhas tá sendo bem desafiador agora. Na nossa revanche contra o Pidgeot e o Rhyhorn acontece a mesma coisa, mas quando ele manda o Charizard, a Blindada é mais rápida e derrota ele no Rock Slide. Ele manda o Execute, que é derrotado no Strength, e ele manda o Kadabra, que é derrotado com um Strength e um Brick Break. Então ele manda o Gyarados, que é derrotado no Rock Slide. Após cruzar a Victory Road, chegamos na Liga Pokémon e depois de treinar nossos monstrinhos e deixá-los no nível 55, partimos para enfrentar a Elite Four. Lorelei, ela começa com Dewgong e eu começo com a Mach 3, que depois de 2 Swords Dance leva a maioria do seu time com um Wing Attack, mas o Cloyster resiste e finaliza a Mach 3 no Waterfall. Então manda o Mario, que com 2 Giga Drains o Cloyster é derrotado. Bruno, ele começa com o Onix e começa com a Shinobu, que é finalizada com 2 Rock Tomb. Eu mando o Mario, que finaliza seu Onix e seu Hitmonchan, mas é finalizado pelo seu Machamp. Então manda o Mantis, que finaliza seu Machamp com apenas um Psychic, e ele manda o Hitmonlee, que finaliza o Mantis com apenas um Mega Kick crítico. Então manda a Mach 3, que após dançar com as espadas, finaliza seu Hitmonlee e o seu Onix no Wing Attack. A Agatha, ela começa com o Gengar, eu começo com a Shinobi. O Gengar dela deixa a Shinobi envenenada, mas é finalizada com o Psychic. Ela manda o Golbat e a Shinobi é finalizada pelo envenenamento. Então manda a Blindada, que finaliza o Golbat dela no Rock Slide. Ela manda a Arbol, que eu tento levar ela com a Blindada, mas ela é finalizada com Sludge Bomb. Então eu mando o Mario, que finaliza ela com o Dig. Ela manda o Gengar, que finaliza o Mario com Shadow Ball. Então manda o Mantis, que finaliza o Gengar dela no Psychic. Ela manda o Haunter e o Psychic, que deixa ele com vida crítica, e ele se auto-finaliza com Curse. Lance, ele começa com o Gyarados, eu começo com a Blindada, que depois de um Swords Dance finaliza o Gyarados e o Aerodactyl com apenas um Rock Slide. Ele manda um Dragonite, que resiste ao Rock Slide e finaliza a Blindada com o Outrage, então eu mando o Mario, que ele morre também para o Outrage, mas por causa do Effect Spore, o Dragonite fica dormindo. Então manda a Mach 3, que depois de dançar com as espadas 2 vezes finaliza seu Dragonite e seus 2 Dragonairs com apenas um Wing Attack cada.
Antes do campeão, eu uso todos os Harikens que eu juntei durante a nossa aventura e deixo todo mundo nível 57 e assim parto para enfrentar ele. Ele começa com o Pidgeot, eu começo com a blindada, que finaliza o Pidgeot dele com 2 Rock Slides. Ele manda o Rhydon e eu troco pro Mario, que é finalizado antes mesmo de fazer alguma coisa. Eu mando a Devora, que acerta 2 Brick Break, mas cai pra 2 Rock Tomb. Então eu mando a Shinobu, que acerta um Psychic, mas cai pra 1 Rock Tomb. Eu mando o Mantis e ele volta full numa poção, então eu deixo ele envenenado, mas o Mantis cai pra 2 Rock Tomb. Eu mando a Mach 3 e ele não dá quase nada de dano com seu Secret Power, então ele cai pra 1 Rock Tomb. Eu mando a blindada que leva o Rhydon no Brick Break e ele manda o Charizard, que finaliza a blindada com Fire Blast antes mesmo dela fazer alguma coisa. Bom, não achava que eu ganharia de primeira, tanto que eu esperava que eu perderia por aqui, então vamos voltar pro treinamento, principalmente de IV de velocidade, já que a blindada é a única que pode dar conta daquele Charizard. E na minha opinião, um dos melhores locais para treinar esses IVs é o sul da cidade de Fuchsia, porque aqui tem muitos treinadores que utilizam Poliwags, Starios, Goldins e Seakings, que dão respectivamente IVs de velocidade e de ataque. Sendo o melhor local para treinar a blindada, já que eu preciso de força e velocidade para dar conta do Charizard do campeão. E depois de um longo treinamento e de ter deixado todo mundo no nível 60, partimos para enfrentar Elite Four pela segunda vez. Contra a Lorelei, a Mach 3 dança com as espadas uma vez e derrota seu Dewgong. Ela manda o Slowbro e a Mach 3 dança com as espadas mais uma vez e leva seu time inteiro, inclusive seu Cloyster. Contra o Bruno a estratégia é diferente, o Mario derrota seus 2 Onix e a Shinobu derrota seus lutadores. Bom, é de se esperar do Elite Four mais fraco. Contra a Agatha, a Shinobu dá conta do seu primeiro Gengar, a blindada derrota o seu Golbat, a Mantis derrota sua Arbok e seu Haunter e a Mach 3 derrota o seu segundo Gengar. Contra o Lance, a blindada usa um Swords Dance e derrota seu time inteiro com um Rock Slide em cada. Revanche contra o campeão, ele começa com o Pidgeot e eu começo com a blindada, que depois de um Swords Dance derrota o seu Pidgeot. Ele manda o Rhydon e eu troco pro Mantis, que usa um Super Sonic mas cai para um Rock Tomb. Eu mando o Mario, que derrota o Rhydon dele com apenas um Giga Drain, e ele manda o Charizard, que eu troco pra blindada e dessa vez ele é mais rápido e derrota o Charizard dele com apenas um Rock Slide. Ele manda o Alakazam, que é mais rápido que a blindada e derrota ela no Psychic, então manda a Devora, que finaliza o Alakazam com um Twin Needle crítico. Ele manda o Executor, que também cai para alguns Twin Needles. Ele manda o Gyarados e eu tento envenenar ele com a Devora, mas ela cai para um Trash, então manda a Mach 3, que finaliza ele com alguns Wing Attack. E assim, nos tornamos campeões de canto com apenas Pokémons do tipo inseto. Esse desafio foi um pouco mais difícil do que eu pensei e aquele Charizard do rival realmente deu uma boa dificultada. Mas eu me diverti bastante fazendo esse desafio e eu espero que você também tenha se divertido enquanto me acompanha nessa aventura. Se você tem alguma sugestão de desafio da primeira até a quinta geração, deixa aí nos comentários, quem sabe a sua sugestão seja o tema do próximo vídeo. Então é isso, muito obrigado se você me acompanhou até aqui, valeu!